Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho para a gente fazer uma pequena reflexão, né, do domingo passado, né, gente? O que nós celebramos mesmo? Pentecostes, né? A vinda do Espírito Santo para animar a igreja, para fortalecer a igreja. Jesus cumprindo a promessa. E naquele cumprimento da promessa, encorajou os apóstolos, os discípulos a saírem, a pregar a palavra, o Evangelho de Jesus, a testemunhar a ressurreição do Senhor. E não para, a igreja não para não. Pentecostes é todo dia, é a cada momento da nossa vida, é a cada acordar. Nós precisamos aprender a celebrar, pedir a ação do Espírito Santo para continuar iluminando a nossa caminhada e nos encorajar a fazer aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Todo batizado, ele tem uma missão. O Evangelho nos mostra que hoje, todo batizado, ele tem uma missão. A missão de ser testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando às vezes uma família nasce uma criança, né? Às vezes a gente já aprendeu isso lá no interior. Ah, o menino não pode ficar pagão não, porque o menino fica assombrado. Não, não é nada disso não. Quando leva a criança ali para ser batizada, estamos fazendo aquela criança um cristão, inserindo aquela criança na igreja, fazendo dela um filho adotivo de Deus, filho de Deus, muito amado. E ali vem junto a missão, uma missão da qual os pais aí já levou criancinha, né? Os pais aí assumem a missão de educar o filho na doutrina do Senhor, ensinando eles a observar a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. E isso vai passo a passo, cada dia de nossa vida. E 8 dias depois, a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então há 3 deuses? Não, um só Deus. Um só Deus. A gente vê aí a grandiosidade, como nós vimos aí no início, a Lúcia falando no início da celebração. E dentro dessa liturgia, traz um ensinamento muito profundo para nós, desde a primeira leitura, quando Moisés começa a questionar, a interrogar aquele povo, um povo de cabeça dura, um povo muitas vezes desobediente, um povo que não conseguia cumprir literalmente a palavra de Deus. E ele então começa fazendo ali uma interrogação para aquele povo. Ele começa perguntando para eles, falando para eles começarem a investigar desde quando Deus criou o homem lá no paraíso, como que Deus agiu na vida daquele povo, mas agora de uma forma diferente, como que Deus agiu com tanto poder na vida daquele povo que Deus escolheu, que tirou do Egito com o braço forte, que operou milagres com sinais, prodígios na vida daquele povo, um povo do qual
Pode dizer assim, diz assim: existe porventura algum povo que tenha ouvido a voz de Deus falando-lhe ao meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Se alguém visse Deus, ouvisse a voz de Deus, aquele povo morria. Mas então, vocês já viram isso alguma vez? Pois agora vocês estão vendo, está diante dos olhos de vocês, está no coração de vocês. Vocês viram com seus próprios olhos Deus operando com todo o poder, Deus salvando, escolhendo, salvando o seu povo. Ele diz: ou terá jamais algum Deus vindo a escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais, prodígios, por meio de combates, com mão forte, braço estendido, e por meio de grandes terrores, como tudo o que por ti o Senhor vosso Deus fez no Egito? Jamais viram. Jamais viu, vai dizer, jamais viu uma coisa tão grandiosa, tão poderosa acontecer, para que a gente se esqueça de imediato, não é mesmo? E isso aqui vem muito referente ao que aconteceu no domingo passado, que é algo que nós não podemos esquecer jamais, né? Temos que às vezes no nosso coração, na nossa mente, nas nossas ações, nas nossas atitudes, cada dia de nossa vida. E ele vem fazendo uma recomendação: reconhece, pois, hoje, e grave em teu coração. Ele está falando hoje é para nós, que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. Ele quer dizer, ó, não existe outro Deus além desse Deus do qual nós estamos aqui celebrando, partilhando a sua palavra, um Deus do qual nós temos como nosso único Senhor e Salvador. Não existe outro. Pode até alguém sair por aí criando deuses, coisas, colocando confiança, esperança em outras coisas, mas o Deus verdadeiro é esse Deus do qual nós estamos celebrando aqui na sua palavra, do qual nós somos chamados hoje a guardar seus preceitos, seus mandamentos, a sua palavra, colocar em prática na nossa vida. Guarda suas leis e seus mandamentos. A palavra por si ela te ensina. É o que ele está falando para nós: guarda suas leis e seus mandamentos, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz e teus filhos e depois de ti. É para sempre. E viva longos dias sobre a terra, e que o Senhor teu Deus te vai dar sempre. Olha, gente, se algum de nós viemos a perder diante de uma celebração, diante de um acontecimento tão grande, de testemunhos tão fecundos, como essa tarde Deus reservou para nós, olha, vai ser por nossa conta própria. Porque o Senhor, da parte dele, Ele nos deu tudo muito bem preparado, tudo muito explicadinho, muito fácil para nós entendermos. Ele vem completando na segunda leitura, e todos nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus, e sendo conduzidos pelo Espírito de Deus, então nós somos filhos de Deus. E São Paulo diz: de fato, vós não recebeste um espírito escravo, de fraqueza, de limitação, não, para recairdes no medo, não. Mas ele diz aqui: mas nós recebemos um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abba, Pai. Temos um Pai, e quando diz Abba, Pai, é algo que nós não podemos confiar, nós não podemos se jogar nos braços de Deus sem medo, sem reservas, mas confiando que, o que é que um pai faz? Se um filho tiver subir lá no abismo, estiver lá nas alturas, e o pai está lá embaixo, e o pai sentir que aquele filho vai se despencar, ele vai fazer tudo para ele amparar aquele filho nos braços. Assim Deus age conosco, assim Deus faz com cada um de nós, né? E o que São Paulo vem nos ensinar aqui, também Moisés na primeira leitura, isso não quer dizer que nós vamos viver no mundo sem sofrimento, sem provações, não. Mas mesmo em meio ao sofrimento, às provações, nós vamos ter a graça de Deus e motivo para rejubilar na presença do Senhor. Quem encontra com Deus, quem tem um encontro pessoal com Deus, com o amor de Deus, quem tem um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem motivo de sobra para louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, ainda que venham algumas provações. E olha, tem uma coisa a mais: se nós não estivermos passando por algumas provações,
nós podemos desconfiar que nós não estamos seguindo o verdadeiro Deus. Basta nós olharmos para o crucificado, olhar para toda a realidade de nosso Senhor Jesus Cristo, e se Ele passou por sofrimento, por provações, nós também vamos passar. Eu fico imaginando 65 anos juntos, 12 filhos. Imagina hoje a gente está custando dar conta, eu tenho 3, a gente fica custando dar conta de 3, de 2, tem gente que custa dar conta de 1, imagina 12 filhos. Depois vem aquele punhado de netos que os avós também sentem paz, o zelo, o cuidado. Se um cai em uma vida diferente de erro, os pais sofrem, os avós sofrem juntos. Vem os bisnetinhos, eles estão sempre também preocupados para a construção, filhos. E diz que os avós, a gente ama mais os netos do que os filhos. Porque quando é com os filhos, a gente precisa estar sempre ali pertinho, acompanhando, né? Agora os netos não, os pais tomam os seus cuidados devidos e os avós ficam ali para aconselhar, para mostrar as coisas boas, né? Esse exemplo hoje, nós temos aqui hoje 2 casais fazendo aniversário de casamento. A dona Conceição e seu João e seu Ismael e Terezinha. E eles devem ser para nós, né, principalmente para os casais que estão começando agora, um exemplo de fidelidade. Quando as coisas apertarem para seu lado, procura a dona Conceição e seu João, eles vão partilhar com vocês aquilo que eles passaram, mas que eles conseguiram chegar a 65 anos. Procura o seu Ismael, mas Terezinha, o que vocês fizeram? Como é que vocês deram conta? Ensina para nós, dá umas aulas para nós precisamos. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes, no primeiro obstáculo que nós encontramos, nós já pensamos em chutar o balde. Não dá mais. Essa mulher não dá mais para suportar. Este homem não dá mais para suportar. Está difícil demais. Não é mais aquela pessoa que eu conheci há 65 anos atrás, não é mais aquela pessoa que eu falei sim com tanta alegria, que eu estava disposta a aguentar, né, na alegria, na tristeza, na dor, em todos os momentos. Não é mais aquela pessoa. O que está acontecendo? E eu que pensava que tudo ia permanecer a mesma coisa, que ia ser sempre flores, mas agora começa a aparecer alguns espinhos muito pequenininhos. Não machuca muito não, é devagarzinho, né? É as provas que a gente tem que ir passando para um amadurecimento espiritual, para que a gente possa permanecer. A gente olha para o sofrimento de Jesus, a gente olha por tudo que Nossa Senhora passou. Estamos já caminhando para o final do mês de Maria, né? A gente olha por tudo que Maria passou e permaneceu firme ali na fé. Isso nos ajuda a permanecer firme na fé, para nós viver o Evangelho, viver a palavra que Jesus está falando para nós hoje. Olha que Jesus está dizendo que toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. E ali Ele quer dividir um pouquinho com cada um de nós. Ele quer dividir um pouquinho com cada batizado, para que continue o trabalho iniciado por Jesus. Continue a construção do reino de Deus aqui na terra. Dizendo que toda autoridade foi dada a Ele. E diz que mesmo Jesus ali diante, falando, Jesus explicando, conversando, que muitos ainda duvidavam em seu coração. Gente, é a mesma realidade de hoje. Quanta dúvida, quantos não conseguem acreditar, quantos não conseguem colocar inteiramente a sua confiança em nosso Senhor Jesus Cristo, quantos não acreditam na palavra do Senhor, mesmo vendo tantas graças, tantos milagres acontecer, mas ainda há tanto questionamento, há tanta dúvida, e tantos que desanimam da caminhada porque não conseguem acreditar. E Jesus então ele dá uma ordem. A palavra do Senhor é ordem. Ele fala para os discípulos, e hoje para nós batizados. Portanto, você fala para mim, ele fala com a equipe de música, ele fala para você que veio aqui hoje, né, que não sei se quem sabe pela primeira vez, para você que anda afastado, para você que é fiel a toda semana, está presente aqui. Ele fala para cada um de hoje é um dia de assumir um compromisso para com o Senhor. E aí, quando ele diz assim, eu vou encontrar aqui, portanto, ide
e fazer discípulos meus todos os povos. Agora já não é só um povo escolhido, mas a toda a humanidade. E fazer discípulos de uma forma especial, anunciar Jesus onde Jesus não é anunciado. Vamos deixar todo o medo aqui, vamos deixar todo o desânimo, mas vamos abrir o nosso coração e vamos aceitar, né? Vamos aceitar, é um desafio para nós essa tarde, quando Jesus fala, portanto, ide e fazer discípulos meus todos os batizados, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vem mais, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Jesus quer dizer, olha, vocês não precisam ter medo. Eu estarei com vocês. Tem uma passagem onde o Evangelho diz que os discípulos saíram, obedeceram a ordem do Senhor. E saíram em Marcos 16. Eles saíram e anunciaram, e pregaram a palavra, e testemunharam, e diz no final assim, que o Senhor cooperava com eles em tudo que eles faziam. É essa promessa que, eis que eu estarei com vocês todos os dias. Quando você chegar, se seja perto do seu filho, do seu irmão, para falar para ele de Jesus, não tenha medo não, porque o Senhor está ali, é a voz do Senhor naquela pessoa que está anunciando, é o poder de Deus presente, para que quem convence é o Espírito Santo. A nós basta abrir o nosso coração e acolher. Agora, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Agora, nós não precisamos ter medo, porque aqui é uma promessa. E a palavra de Deus não vi em nenhum lugar na Bíblia onde o Senhor fala e aquilo não se torna real. Ele cumpre a sua promessa. Quando ele prometeu que enviaria o Paráclito, o Espírito Santo, que ele nos revestiu do dom da fortaleza, cumpriu-se. A graça aconteceu. Você está cheio do Espírito Santo. Às vezes você se não deu por conta ainda, não se abriu, né? Mas o Espírito está aí quietinho, aí esperando o momento. A hora que você abrir um pouquinho, ele com certeza ele vai fluir, ele vai agir com todo o poder, ele vai te encorajar, ele vai te ensinar que Deus é Pai, que Jesus Cristo é seu irmão, que morreu pela sua salvação, e que o Espírito Santo vai nos santificando, que vai nos modelando, que vai nos ensinando a colocar os ensinamentos do Senhor em prática, em cada momento e circunstância de nossa vida. Não perca o que eu queria dizer para vocês hoje. Não perca as oportunidades que o Senhor criar para você. Porque hoje, aqui, é uma grande oportunidade. Como já em outros anos, nós já tivemos a graça de celebrar essa grande festa que nós estamos celebrando aqui hoje. Então, cada dia, cada palavra que nós tomamos para meditar, uma palavra como luz para iluminar a nossa caminhada desde o amanhã, ela vai nos ensinar a fazer a vontade do Senhor. Ela vai nos corrigir, ela vai nos orientar, ela vai nos animar, ela vai nos alegrar, ela vai nos garantir que se nós vivemos plenamente a vontade do Senhor, é a garantia de uma vida plena, de uma vida eterna. E eu creio que todos querem viver essa graça de Deus na sua vida. Eu te convido agora, acolha esse convite de Jesus. Acolha essa ordem do Senhor, porque Ele vai estar presente na sua vida, Ele vai falar por você, e assim que nós tomarmos a decisão, os frutos vão começarem a aparecer, as coisas vão começarem a mudar, né? Às vezes aquela pessoa que nós dizemos, nossa, essa pessoa que não adianta falar de Jesus para ela. A gente vai rezando, a gente vai intercedendo, vai contando com a misericórdia da Santíssima Trindade, e lá no momento a gente percebe que houve uma mudança, houve uma transformação, a graça aconteceu, aquele coração se abriu, e é isso que nós precisamos fazer cada dia de nossa vida. E hoje é de uma forma especial com esses casais que estão aqui para nos ensinar a fazer, porque se eles estão aqui até hoje, é uma promessa de Deus, né? Que aquele que vive os mandamentos de Deus, ele tem uma vida longa e proveitosa sobre a terra. É quem honra pai e mãe, é um mandamento, uma promessa muito grande.
quem honra pai e mãe tem uma vida longa e proveitosa sobre a terra. Nós podemos dizer assim, eu não sei com quantos anos que o seu João Maria da Conceição se casaram, né? Mas 65 anos, com mais alguns anos aí, vai um número bem grande, né? Então isso é um sinal que honraram pai e mãe, que viveram a palavra de Deus, uma vida longa e proveitosa sobre a terra. Então é motivo de nos festejarmos e de nos alegrarmos na presença do Senhor. Porque o Senhor, hoje, o Senhor, Ele não quer cristão triste, não. A alegria, ela ajuda muito na vida da pessoa. E eu posso dizer assim, mesmo em momentos de enfermidade, nunca que eu me deparei diante de Dona Conceição e não percebesse um sorriso. Isso é graça de Deus, viu, gente? Isso é graça de Deus. É um exemplo para nós hoje aprendermos que quando estamos felizes, a graça de Deus, ela age com muito mais poder na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.